Fala pessoal, vamos falar hoje sobre estrutura. Já ouviu falar? É grego para você ou não é? Nosso querido Zé hoje fez uma análise de estrutura muito interessante, então eu quero trazer para vocês aqui para a gente entender um pouquinho da estrutura básica, né? Como que a gente analisa a estrutura e como que a gente pode colocar isso no nosso operacional, na nossa visão de mercado e fazer com que a gente opere melhor, tá? Então vamos começar pelo começo. Vamos pegar sexta-feira. Nós temos aqui o nosso indicador de fluxo. O RDA, região de ancoragem, está marcado aqui. O que é RDA, pessoal? É a região onde os institucionais estão montando posição. Então, não quer dizer necessariamente que ele montou aqui onde apareceu, mas é uma região que ele vai estruturar as posições dele para quê? Ele vai gerar liquidez, ele vai deixar liquidez aqui para quê? Para fazer um movimento mais amplo. Ou seja, aqui ele pode estar comprando ou aqui ele pode estar vendendo. Qual é? Isso eu sempre gosto de deixar claro. Qual é a análise mais facilitada? A análise mais facilitada é a gente usar o fluxo logo após o RDA. Quando você vê um RDA formando e você vê um fluxo comprador, possivelmente as posições montadas aqui nessa região são compradoras. Quando você vê o RDA formando e você vê um fluxo vendedor com o preço abaixo da RDA, possivelmente você está vendo o início de uma queda, ok? Então foi exatamente isso que a gente viu. O RDA formou, o fluxo comprador iniciou aqui e a gente viu um movimento, um gatilho aqui, um grande movimento de mais de 1.000 pontos. Necessariamente, pessoal, quando a gente tem esses grandes movimentos muito rápidos, é deixado aqui no preço um rastro de liquidez. Ou seja, nessa região aqui, há muita liquidez. Ok? O que aconteceu hoje na abertura do mercado, pessoal? Vamos entender. Nós vemos o preço nascendo justamente na região do RDA, coincidências não existem, ele nasce aqui. E ele busca essa região muito rapidamente, com muita intenção, com muita velocidade, mas sem intenção. Como que eu sei que está sem intenção? Eu vejo que não há fluxo comprador. Esse tipo de movimento aqui eu costumo gostar muito quando eu estou acompanhando ao vivo, de entrar logo com uma ordem vendedora bem nesse candle 8, mais ou menos, quando eu vejo que essa região aqui foi respeitada e o preço desaba como uma jaca. E aí sempre fala, uma jaca podre, né? E é exatamente isso que aconteceu. Você tem aqui, basicamente, 1.000 pontos da subida e 1.000 pontos na descida. Só que a gente tem que lembrar que aqui embaixo a gente tem a região do RDA formada, é uma região muito forte. E essa venda, cara, ela coloca uma pulga atrás da tua orelha. Por quê? Vamos entender por que tem uma pulguinha atrás da tua e da minha orelha aqui nessa vendinha, pessoal. O que acontece aqui? Perceba que só a partir do candle 14 você tem fluxo, ou seja, começa a ficar vermelho muito forte. Mas, cara, você vê uma ineficiência enorme. O que é ineficiência? O preço não consegue nem tocar na região do RDA. Não toca nem na mínima do dia. Nem na abertura ele consegue tocar. Ou seja, aqui você já começa a ver que o preço... os vendedores estão mais fracos do que os compradores. Você já começa a perceber que os vendedores não é uma venda assim tão intencional, saca? Então você tem que tomar cuidado. Vamos marcar essa região aqui da máxima no início do dia, já deixar marcadinha. E essa região da RDA já está marcando o nosso ponto mínimo. O preço ele é ineficiente, eu percebo que eu continuo vendo fluxo vendedor, mas perceba, eu já vejo um fluxo vendedor com preço subinte, cara. Ele está subindo. E aqui nessa região eu vejo o preço exatamente aonde entrou o fluxo vendedor, eu vejo o preço flipando para compra, velho. Eu já começo a ver fluxo comprador, tá? Então nessa região aqui, ó, vamos pôr mais uma marca aqui, ó. Exatamente onde eu inverto a polaridade da venda para compra, perceba, é a mesma região onde iniciou as vendas. Aqui inverteu a polaridade, eu começo a ver compra, cara. Isso aqui já chama muito a sua atenção, tá? Tem que chamar a tua atenção. O que eu tô percebendo nesse momento? Realmente, todas as dicas do mercado estão me colocando numa compra. Por quê? Eu vi o fluxo vendedor aqui, ele não foi eficiente, agora eu começo a ver o fluxo comprador entrando e me dando essa direção de compra. Vamos ver a nossa média 52. Perceba, é aquilo, preço já acima e respeitando a média 52, mais um indício comprador, ok? Vamos tirar o fluxo aqui e vamos colocar o nosso gatilho. O que nós vemos aqui? Nós vemos um gatilho nessa primeira entrada aqui de quase 1.000 pontos, ok? Mas sem fluxo, né? Um gatilhozinho vendedor aqui, alguns gatilhos vendedores que sem sucesso, até que nessa região aqui a gente começa a ver muito gatilho comprador, compra, 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 compra. E
foi o que aconteceu, cara. Mais de 1.000 pontos na compra. Inclusive, estava vendo aqui, nosso querido Fernando pegou. O Pedrão hoje pegou compra, gain. Fernandão estava nesse trade, ainda está aquecendo os motores. Gabriel hoje teve um dia, saiu no positivo, mas teve um dia já mais difícil, né? Mas está bem no mês, né? Nosso querido Rafa Formoso, nesse 2 meses de mentoria, 2 meses positivo. Olha que coisa linda esse gráfico do mês dele, seguindo o fluxo, seguindo a análise de estrutura. Pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o que eu mostrei aqui é básico, né? É o basicão, mas com essa ideia de estrutura, você percebe que você já conseguiu encaixar várias peças com poucas informações. Eu não usei volume, eu não estou usando MEG aqui, eu não estou usando ABV, eu não estou usando nada, estou usando só a visualização do gráfico com o indicador de fluxo. Você vê que você já consegue ter vários insights do que é melhor você estar fazendo hoje. Tanto que eu falei dessa compra para vocês. Essa compra a partir aqui do 64, o MEG deu condição, né? Lá no nosso indicador MEG deu condição. Aqui você já consegue pensar numa compra junto com o ABV, aquele descolamento do ABV. A confluência da 52 ultrapassando a VWAP. Então nós temos essas várias linhas dessa estrutura. Agradeço a você que até agora assistiu. Se você não entendeu nada, não tem problema. Eu tenho um curso gratuito que eu falo de fluxo, mostro tudo isso aqui, todos esses indicadores, mostro um pouco de estrutura para você, onde você tem 10 aulas que você pode assistir, e depois dessas 10 aulas você pode vir conhecer aí por 10 dias a minha comunidade, como várias pessoas aqui entraram hoje já. Mostrar a galera que entrou aqui, deixa eu dar o salve. Gustavo, Fabiano, Davi, Denilson, Vessangre, galera que entrou aí, LFZ, galera que tá começando a acompanhar o trabalho, vê que essa galera aqui é real, vê que realmente o nosso trabalho funciona e também pode te ajudar. Valeu? Segue o fluxo.